Bom dia, senhoras e senhores. É com prazer que recebemos todos vocês para comemorar o aniversário de 5 anos de atuação do PHI Leitura Grátis em Ponta Grossa. Este ano, o Instituto PHI convidou a comunidade para mostrar como pequenas ações, sejam elas feitas por pessoas ou empresas, podem gerar grandes resultados. Estas pequenas ações podem ser integradas no dia a dia com atitudes mais sustentáveis e também em prol de entidades, criadas para suprir as necessidades de uma comunidade. O aniversário é do PHI, mas queremos compartilhar nossas práticas, para que cada vez mais causas tenham uma corrente de pessoas unidas para fortalecê-la. Antes de chamar nossos convidados, que irão expor as suas atitudes em prol do PHI, convidamos a todos para assistir um vídeo produzido para este evento. Peço ainda que continuem à vontade durante todo o evento para se servirem no nosso café da manhã. A leitura, para mim, ajudou a transformar a minha vida, a maneira de eu enxergar o mundo, e se eu posso colaborar para isso, para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação, a essa transformação de vida, de visão de mundo, com certeza eu vou fazer sempre o que tiver ao meu alcance. Sempre pensamos em como o nosso trabalho é sentido pelas pessoas por aí. Estamos comemorando 5 anos de atuação. E podemos citar muitos números, como os milhares de livros disponibilizados e restaurados, ou nossa centena de voluntários. Também os novos municípios que estamos disponibilizando leitura grátis. Mas o que são números, se o que estamos disponibilizando são palavras? Palavras de um livro que podem ser justamente as que precisávamos para mudar o rumo de uma vida? Uma história que serviu de inspiração, ou uma viagem nunca imaginada. E a leitura não é somente algo simbólico, simplista, né? Você tem um significado maior, você consegue salvar vidas, você consegue mudar uma rotina, você consegue mudar uma pessoa, uma comunidade, a sociedade em geral através da leitura, né? Bem como a educação, né? Então é de extrema importância, é um ato salvador, sabe? As possibilidades são infinitas e, infelizmente, não conseguimos encontrar ou saber de todas elas para dimensionar o poder de um livro, quiçá de milhares deles. Às vezes, com alguma sorte, nos deparamos com uma história ou outra que nos mostram que todo o esforço valeu a pena. Eram 7 da noite e a temperatura beirava os 8 graus. A coberta deles aqui tá bem molhada, né, Maurício? Por quê? Porque a gente tava dormindo no terreno baldio, que a polícia tocou nós dali. Aí molhou tudo, até nós chegar aqui de madrugada. Em meio ao sofrimento, encontramos esses livros, que eles emprestaram de um projeto que incentiva a leitura. É o passatempo deles durante os dias frios. Cristo foi levado à presença de Pilatos, governador romano. A cada passo daquele caminho tão sofrido, desejava que seu filho manifestasse o poder divino para... Pois é. Você já havia imaginado que um livro poderia aquecer a alma? A história de quem lê aprende mais. Essa é mais comum, não é? O senhor Ataíde Rodrigues é um dos leitores que sempre está aprendendo com os livros. Que quem lê mais, sabe mais, aprende mais. Ele foi descoberto pela Rede Globo durante o quadro coletivo RPC e logo falou do PHI. É claro que fomos conferir o gosto dele pela leitura. Leio há mais de 50 anos. Todo o tempo que eu não estou trabalhando, que eu tenho uma folguinha, eu estou lendo livros. Tem ainda aquelas histórias que nos foram dadas de presente, que nós, do PHI, pudemos acompanhar. O momento da transformação. Quer melhor do que isso para acreditar no poder das palavras? No Hospital de Livros que implantamos na Penitenciária Estadual de Ponta Grossa, não transformamos somente livros danificados em livros restaurados. Transformamos pessoas. O Hospital de Livros é um projeto do Instituto PHI, que além de dar oportunidade para livros, também dá oportunidade para pessoas. Uma dessas pessoas sou eu. Fez diferença dentro de mim, para mim, fez diferença dentro da minha casa.
Vamos dizer que muitas pessoas dentro da minha casa já tiveram, eu tenho pai, tenho mãe, tenho uma filha, já tiveram a tristeza de me ver numa reportagem sendo preso. Hoje em dia as reportagens são diferentes. A minha imagem foi reconhecida por familiares e por outras pessoas. Hoje em dia não mais como o preso William. Pode-se dizer que eu sou reconhecido como ilustrador William Stark. Eu aprendi a ver o mundo de outra forma, né? E eu acho que no modo geral, né, aqui me ajudou muito e eu acredito que vai ajudar muita gente ainda enquanto tiver esse projeto. Transformação essa construída com oportunidades, apresentando aos apenados um novo trabalho. A mudança que provocou dentro de cada um aqui. E você saber que o teu caminho a partir de agora é um diferente. Mas só porque você recebeu a oportunidade. Eu recebi muitas oportunidades. E todas as que vir, vou aproveitar. E todo um mundo para se conhecer além das grades. Grades essas que são simplesmente esquecidas quando os restauradores estão transformando os livros. Quando eu estou aqui, eu não me considero como um preso. Nem imagino, nem penso que eu estou preso. Eu estando aqui, eu viajo pelo mundo. O setor tem um clima diferente do que as pessoas imaginam lá fora, que um visitante vem de lá de fora e vou visitar a penitenciária. Entrou dentro do Hospital de Livros, você esquece que você está dentro de uma penitenciária, que você está dentro de uma cadeia. Na Penitenciária Estadual de Ponta Grossa, eles transformam os livros, mas também são transformados por eles. Gostar, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida foi ler um livro. Em 35 anos de vida, eu nunca vi um livro. E aqui eu aprendi a ler aqui com 6 meses, eu acho que já passou de 100. Porque com a leitura, dependente do livro, a gente acaba fluindo melhor a conversa, né? Eu aprendi a falar melhor e conhecer o mundo, né? O prazer da leitura, o gostar dos livros, são demonstrados no trabalho, no empenho em devolver livros recuperados para a sociedade. Que um país se constrói com homens e livros. Mas aí em que condições esses livros? Em qual as condições desses livros? As condições que a gente deixar aqui, 100%. A minha filha vai precisar de um livro lá fora. Outras crianças vão precisar. E nem todas têm condições de entrar dentro de uma livraria, de entrar dentro de um shopping e comprar um livro. Então, além de todo esse envolvimento nosso, colaborando com a sociedade lá, de leitura grátis, o Instituto PHI proporcionou uma revolução na leitura para as crianças, para as pessoas pobres, para quem não tem condições de entrar e comprar um livro novo. Hoje eles têm os livros diretamente do Hospital de Livros. O que me deixa mais triste é pegar um livro e ver que não tem solução para aquele livro, que eu não consigo fazer ele. Ou falta as páginas, eu acabo tendo que descartar. Isso dá uma tristeza muito grande. Se somente uma das pessoas que a gente está ajudando lá no Hospital de Livros mudasse o seu comportamento depois de sair da penitenciária e deixasse de fazer mal para uma família ou para uma pessoa sequer na rua, já teria valido a pena tudo isso, né? Hoje, queremos mostrar que histórias bacanas como essas são possíveis, pois há pessoas, assim como Maurício da Kiver Soluções, que acreditam que pequenas ações podem gerar grandes resultados. Essa pequena colaboração de cada um dos participantes do PHI faz com que ele venha tendo esse crescimento, esse envolvimento, chegando nos números que chegou de distribuição de livros e de participação na comunidade. São voluntários, apoiadores ou empresas que apoiam ações como o do PHI e que sonham com um futuro melhor. O Tozeto entende que tem que participar da comunidade, dando um pouco de retorno ao carinho que a comunidade tem com a empresa, com a marca, em várias áreas em que as pessoas da cidade se organizam. Eu comecei ajudando o PHI, eu creio que, primeiro, como a proposta do PHI é muito simples, é limpando suas prateleiras dos livros que talvez você nunca mais vai ler. Confesso que com dor no coração, tenho um pouquinho de apego com alguns,
Mas eu desapeguei, acredito que foi uma coisa boa, mas eu comecei a talvez observar, talvez por trabalhar no mercado gráfico, que eu poderia contribuir um pouquinho mais, já que eu trabalho no mercado gráfico. Assim como os empresários compraram a causa, eles envolveram todo o seu time de colaboradores, formando uma verdadeira corrente de pessoas com o mesmo objetivo. Temos colaboradores nossos que são voluntários no PHI, e voluntários de fato, não são aqueles voluntários que a empresa pede, implora para que a pessoa participe. Eles participam porque gostaram do projeto, porque entenderam que é um projeto inteligente e que traz benefício às pessoas. E a gente já começou a sentir que as pessoas tinham realmente orgulho de falar que estavam ajudando a pagar aquela conta. A gente trouxe vídeos, trouxe fotos lá do Hospital de Livros. Eu pude fazer uma visita lá e trazer a experiência para eles de como estava funcionando tudo lá. E é muito bom quando você percebe que o time, depois da reunião, depois daquela divulgação formal, vem conversar com você e perguntar, e com aquele brilho nos olhos e querendo saber assim, nossa, mas está fazendo bem mesmo para as pessoas? E realmente isso contribuiu muito para a nossa empresa continuar crescendo, para o nosso time continuar crescendo e para atingir os objetivos empresariais mesmo que a gente tinha traçado, né? Mas é bacana você perceber que a galera se sente parte da causa, né? Veste a camisa mesmo, não só quero ser voluntário para postar em redes sociais. Eles brigam pela causa, muitos se tornaram leitores que brigam pelos livros na empresa, é bacana de ver isso. E fazendo uma analogia, não sei se isso não existe uma estatística para isso, até pelo universo que a gente trabalha, mas a maioria das pessoas que se tornaram bons leitores ou leitores frequentes são os que mais têm crescido dentro da empresa, mais se desenvolvido. Falando de como ajudar o PHI, a proposta do PHI que é livro, né? Se você tem livro que você leu, vamos ser sinceros, provavelmente a gente nunca mais vai ler os livros, alguns literatura, outros. Então ninguém mais vai ler. Livro foi feito para ler, vamos botar na mão do leitor, né? Isso transforma as pessoas. Então, desde o começo do projeto, a frase do Monteiro Lobato acho que foi muito bem escolhida, né? Um país se faz com homens e livros. E eu acredito que a gente deve continuar propagando isso. E o PHI precisa de ajuda. Então, quem quiser ajudar, tamo junto. A leitura, para mim... Agora que já mostramos um pouco das nossas ações, é hora de chamar os nossos convidados. A editora e apresentadora Adriana Milkiszewski Hendak será a nossa mediadora nessa manhã. Vocês a conhecem devido à sua atuação na RPC, mas ela também conta em seu currículo com uma série de ações em prol de causas sociais. Adriana é presidente do Grupo de Apoio Adoção Consciente, que faz o preparo dos pretendentes e desenvolve projetos para encontrar famílias para as crianças e jovens que se encontram em instituições. Seja bem-vinda, Adriana. Ela irá mediar uma conversa entre os empresários Ney Ribas Júnior, Maurício dos Santos e Edmilson Batista e do idealizador do PHI Leitura Grátis, o professor Idomar Augusto Ceruti. Chamo o presidente do Instituto PHI Leitura Grátis, o professor universitário Idomar Augusto Ceruti, que há 5 anos realizou a simples ação de arrecadar livros para disponibilizar leitura grátis em Ponta Grossa. Como vimos, o resultado foi grande. Ney Ribas Júnior é proprietário da gráfica iPrint, empresa do Grupo Cidade Clima, e desde o início do PHI vem colaborando com a causa. Seja doando as obras que já leu para que mais pessoas tenham oportunidade, seja imprimindo livros e materiais gráficos a baixo ou nenhum custo para o PHI. Maurício dos Santos iniciou parceria mais recentemente com o Instituto PHI. A sua empresa, a Quiver Soluções, é uma das mantenedoras do Hospital de Livros. A Quiver surgiu de uma fusão da empresa pontagrossense Virtual Software para Seguros com a sua antiga concorrente, a paulista Sistema Seguros. A mudança não alterou a contribuição dada ao PHI, que passou a contar com um apoiador de nível nacional.
Edmilson Batista é sócio proprietário dos laboratórios Clinipom e Rio Branco. Sua colaboração ajudou ao PHI a publicar 2 de suas obras, Meu Nome é Jorge e O Pequeno Príncipe. Agora com você, Adriana. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao convite do Idomar, da Fátima, uma pessoa que eu criei uma relação quando morei aqui na cidade, de estar aqui, e realmente eu inicio essa fala agradecendo por estar aqui, por amanhecer em Ponta Grossa, a cidade que há quase 20 anos me acolheu no início da minha carreira. Então, realmente, eu tenho uma relação afetiva com vocês, com essa cidade, e agora com esse projeto que ontem tive uma imersão, conhecendo cada pedacinho dele aqui. Eu hoje falo para vocês como voluntária. Eu estou aqui à disposição de uma causa também. Atualmente, eu sou presidente do Grupo de Apoio à Adoção Consciente em Curitiba, que prepara pretendentes que vão adotar, através do caminho da vara da infância, pela justiça. E também nós temos um projeto de acolhimento dos adolescentes que estão em instituição. Nós buscamos famílias para eles. Esse é o nosso trabalho. Mas eu queria aqui compartilhar com vocês o que me motiva a estar aqui à disposição de uma causa e num evento que mobiliza tantas pessoas que estão também nessa mesma frequência. Eu gostaria que cada um de vocês aqui, enquanto eu justifico o meu envolvimento com o terceiro setor, eu gostaria que cada um de vocês, sem falar, pode ser para vocês mesmos, respondam por que eu faço parte ou por que eu não faço parte de nenhum movimento. Cada um deve ter uma explicação para isso. Eu acredito no terceiro setor porque ele mobiliza uma legião de pessoas que estão pensando nos outros. Então, enquanto cada um de nós está seguindo sua vida, existem milhares de pessoas doando o que há de mais raro, que é o tempo, em prol de outras pessoas. Estão desenvolvendo outras pessoas. Enquanto essas pessoas todas, nós estamos cheias delas aqui, espalhadas ali, cada um com um crachazinho desse pode representar dentro da equipe do PHI. Enquanto essas pessoas estão preocupadas com os outros, eles estão tornando a nossa vida que segue mais segura, melhor. Então é por isso que eu aposto no terceiro setor, porque eu acredito que é esse o setor que mobiliza a humanidade dentro da nossa sociedade. E é por isso que eu estou hoje aqui. E quando eu olho para a placa aqui de 5 anos, me impressiona muito de um projeto como esse. Quantos anos as novas empresas ficam no mercado? Quantas morrem antes de completar 2 anos? Olhar para 5 anos para um projeto que trabalha com a mobilização humana, com a solidariedade, com investimento ingente. Uma funcionária, né, Idomar? Essa semana, a primeira funcionária recebendo um salário. Então, eu já começo pedindo para você, por favor, compartilhe com a gente, Idomar. O que fez você levantar naquele dia em que tudo viraria o que você transformou com toda a sua equipe no PHI? Não sei. Na realidade, assim, o que deu no movimento, o que deu start no movimento foi uma vontade que eu tinha na universidade de disponibilizar lá num canto, no corredor, uma caixa com livros. Mas a gente sempre vai protelando, não dá tempo, não tenho livro, alguma desculpa. E acho que no início de março, não me recordo a data, eu assisti uma reportagem no jornal Hoje que mostrava um grupo de motoboys em São Paulo, que eles, uma vez a cada 15 dias, eles pegavam uma bicicleta com uma caixa de livros e eles tinham uma bicicloteca. E eles enchiam essa caixa com 200, 300 livros e colocavam isso nas praças à disposição das pessoas e aqueles livros voavam, sumiam, ganhavam vida.
Falei, cara, os caras são motoboy, cachorro louco. Eu sou professor universitário, estou num ambiente que tem condição de viabilizar, de mobilizar. Eles fazem. O que a gente não pode fazer? E a partir daí eu comecei a desenhar um formato, como que deveria ser, como que eu imaginava que deveria ser, um conjunto de regras básicas. Tive muito apoio de muitas pessoas, comecei... É uma coisa importante, que isso eu preciso reconhecer, eu compartilhei a informação e muitas pessoas diziam assim, legal, vai, precisa de ajuda, estou aí. Em 20 dias que eu compartilhei a ideia com um publicitário da cidade, o César, a gente estava com o VT rodando numa TV na cidade. E eu dizia, cara, o que é isso? Não tenho noção do que é isso. Quando a gente começou lá, a gente não tinha noção do poder que o livro tem, da necessidade que as pessoas tinham de ler. Mas o que deu o start foi essa reportagem que eu assisti e falei, eles fazem, a gente pode fazer. Essa é a ideia. Eu gostaria que vocês dessem uma mexidinha aí nas mesas. Na mesa no centro tem uns livros, né? O de capa azul. Já viram? Isso, sair da Microsoft para mudar o mundo. Esse livro, eu recebi ele de um amigo após uma reunião de gestão dentro da organização que eu faço parte. A reunião foi difícil e no dia seguinte ele me entregou esse livro. Mas o que me chamou a atenção imediatamente, antes de ler o livro, foi a etiquetinha. Eu falei, uau, eu fui convidada para participar dos 5 anos justamente dessa organização. Que interessante. Aqui em Curitiba eu recebi. E vim lendo esse livro até ontem. Terminei de ler ele ontem à noite. John, diz alguma coisa para você, Ney? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom, você já contou, deu um briefing aqui na verdade é spoiler, né? A história desse livro, não sei se eu já posso contar, Edomar, mas vou contar. Eu tinha lido esse livro há muito tempo atrás, acredito que nem tinha no Brasil, eu li em outro idioma. E quando o Edomar veio com essa causa, como eu contei ali, o livro foi feito para ler e a maioria do tempo ele não é lido. Então vamos fazer esse negócio ser lido. E eu lembrei da história do livro de John, falei, Edomar, lê esse negócio aqui que eu acho que tem tudo a ver com a causa. Não sei se alguém aqui já leu o livro, mas ele conta algo similar. Mas o quanto o livro impactou na vida das crianças do Sudeste Asiático. E tem uma passagem lá que é no Nepal, ele visita uma biblioteca, estou resumindo, e as crianças não tinham livro para ler. E aí ele achou uma forma e criou uma instituição que já ajudou, sei lá, dezenas de milhões até, de crianças, através de bibliotecas ou escolas. E o Edomar leu o livro, mandou um e-mail para o John, correto? Quando eu terminei de ler o livro, na orelha do livro tem o site da Room to Read, que é a instituição. E falei, sabe uma coisa? Vamos mandar e-mail. Peguei o meu inglês tupiniquim de Ponta Grossa aqui, escrevi um e-mail para o escritório de Nova York da Room to Read, explicando do PHI, falando do PHI, difícil de traduzir isso para o inglês, PHI. E de uma maneira bem simplista eu pedi para ele se tinha alguma maneira da Room to Read apoiar o PHI em Ponta Grossa, mesmo que fossem livros em inglês. Eu mandei um e-mail hoje e no dia seguinte eu recebi a resposta foi uma resposta negativa, mas uma resposta com explicação do porquê do negativo. A gente atua em 7 países, esse, a gente não atua no Brasil, não pode atuar, blá, 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 blá. E no final tinha um good luck, boa sorte. Cara, os caras responderam, legal. Nesse mesmo dia, no dia seguinte, eu peguei o e-mail que eu mandei para Nova York e troquei a primeira parte do e-mail. Escrevi john@room2read. Vai que o e-mail do cara é John. Como eu sabia que a Room to Read não poderia nos ajudar, não adiantava eu pedir para o John livros. Eu sabia que a resposta era negativa. Aí eu mudei a mensagem. Eu disse para ele que eu queria que ele servisse de exemplo. Contei sobre o PHI, blá, 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 blá. E que eu queria que ele servisse de exemplo para nos mandar um livro de Nova York. Do tipo assim,
O John lá de Nova York já mandou o livro, e você aqui de Ponta Grossa ainda não me doou um livro? Essa era a ideia do e-mail. Eu mandei o e-mail às 5 horas da tarde, às 9 horas da noite do mesmo dia, o John me respondeu. Uma resposta curta, acho que tem 2 linhas a resposta. E no meio, ele fala do poder da leitura e tal. O e-mail já veio com cópia para um cara chamado Tomás, que é um CEO da editora Sextante. E no meio da resposta tinha a seguinte frase: e aí, Tomás, esses caras merecem a nossa ajuda? E isso criou um canal de comunicação muito forte nosso com a editora Sextante, apesar da gente não poder divulgar. Algumas regras. E a gente recebeu muito livro, muita doação, transportado pelos parceiros nossos, que a gente tem aí, Princesa dos Campos, todo mundo viabilizando as coisas. E passado um tempo, a gente recebeu 2 livros só do John. Um monte de outros títulos, mas 2 livros só do John. E eu queria ter esse livro para pôr na mão do meu voluntário. É um livro que a galera que trabalha com isso tem que ler. E daí eu comecei a negociar com o Tomás que eu queria comprar o livro do John com subsídio, para saber se ele podia ajudar e tal, que eu ia atrás de patrocínio. A resposta do Tomás foi: o livro do John é muito legal, mas infelizmente o livro do John está esgotado, o que tem está nas livrarias e a gente não tem previsão da reimpressão. Aí eu peguei e voltei. O Ney, que tinha me dado o livro, há tempos atrás, tinha já impresso alguns livros em domínio público para nós, doado, pega aí, com a tarde de venda proibida. Eu cheguei para o Ney e disse assim: Ney, se eu conseguir autorização e o PDF do livro, você imprime 200 livros, pega aí, ou imprime, quer dizer, imprime, dá, paga a conta, serviço completo. Ele falou: manda ver. Aí eu comecei pelo John. Eu mandei um e-mail dizendo para o John o que eu queria fazer. Queria imprimir, assim, blá, 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 blá. E perguntava dele o que ele achava. A resposta do John foi sim, se o Tomás disse sim. Porque o livro no Brasil é da Sextante. Eu peguei a resposta do John, mandei para o Tomás e disse: o John já disse sim. E a resposta do Tomás foi sim. E daí disso, a gráfica entrou na jogada. E no primeiro ano que a gente fez o aniversário do PHI, a gente recebeu da gráfica 200 livros doados, do jeito que vocês estão vendo aqui. Com a tarja do PHI, com a venda proibida, mas é o PDF original do livro, doado pela gráfica, a impressão. Agora, no ano passado, a gente imprimiu 3.000 livros disso aqui, que é o livro que você recebeu em Curitiba. Que já está lido e que já é uma solicitação para a gente colocar na nossa biblioteca, que atende os voluntários e também os pretendentes, embora não seja um tema de adoção, ele é um tema, né, interessante para a vida. Ney, o que mudou dentro da sua rotina, com a sua equipe, esse envolvimento? O que o John significa para vocês? Na verdade, o projeto como um todo. Na verdade, a ponte com a empresa não é nem comigo. O Idomar, acredito que fala mais com o Carlão, que está ali. Do que eu, é só dizer, tá ok, podem usar. Mas eu percebo que a galera, além de aumentar o gosto pela leitura, disponibilidade, brigar pela causa, ir na estante, arrumar o livro, se tiver alguma coisa errada, puxa a orelha do Idomar, ou pelo menos comunica, enfim, manda foto. Mas eles conseguem perceber que a atitude deles no dia a dia são transformados em livros. É muito comum eles chegarem, isso aqui sobrou. Será que a gente pode pedir para o autor para liberar para o PHI? E aí você fica numa saia justa, às vezes você tem alguns contratos que não pode, mas vira livro. Outra coisa, nesses projetos, quando a gente começou a imprimir 200 livros como esse aqui, a indústria ela tem performance com escala. E a gente poderia fazer muito mais se tivesse ajuda de mais gente, né? Então, fazendo analogia aqui, impresso em digital, a gente fazendo em offset consegue uns custos 10, 100 vezes menor do que se fosse imprimir isso aqui. E aí no dia a dia da galera, eles começam a criar soluções para deixar mais barato, que eu também posso aplicar no meu negócio. Então não é só, se eu chegar para o Carlão ou para a galera lá, quero que esse indicador aqui reduza a 0, que apego tem? Vai, sei lá, talvez ter uma promoção? Falar, Carlão, tem um desafio aqui para você para ter desperdício 0.
A gente vai fazer um negócio para o PHI, a gente quer imprimir 10 mil livros, mas a gente tem que ter um preço muito competitivo. É outro apego. Né? Então, acredito que no dia a dia do pessoal, se transforma em livro. Então, esse livro, nós estamos lançando uma nova tiragem desse livro. Está na gráfica, está em processo. Está em processo de impressão e não estava pronto. Só estava pronto impressa a capa. E há 2 dias atrás eu passei na gráfica, o Ney não sabe, e pedi para eles imprimir 20 livros para mim na digital. E tá aí os livros. A galera do escritório foi colar livro lá. E eles não te contaram. Bom, e isso não tem preço, né? Você vê que a galera realmente veste a camisa não só por vestir a camisa. E o Idomar sabe, ele tem... Claro que eles me pediram umas camisetas, né? Claro que tem a contrapartida. Mas enfim, no hospital de livros lá, que a gente ajuda um pouquinho lá, principalmente no processo gráfico, né? E o Carlão tem muita experiência nisso. Você vê pequenas coisas assim do dia a dia que o pessoal traz para dentro, ou pede um livro para o Idomar, que não é... O Idomar sabe, eles pedem camisa, mas não é só para ajudar na rede social. Vê reportagem, comenta quando é legal, quando não é legal também. Cobra quando eu não cito a gráfica. Cobra quando não cita a gráfica, a gente também faz parte. Né? Isso é legal, eu quero fazer parte disso. Então, falando para os senhores em investimento, em números, como o Maurício comentou ali, é intangível, né? Mas você percebe que muitas vezes, talvez um benefício pequeno que você tenha para o teu funcionário é um investimento muito maior do que ajudar o PHI, e que as pessoas valorizam talvez muito mais, né? Você vê, como ela falou aqui, de causa. É tão difícil hoje as pessoas se sentirem parte de uma causa realmente justa, né? Se vê marketing de tanta coisa que é só marketing. Então, para nós, pelo menos no dia a dia, você vê trocas de livros, você vê... você viu o livro novo que chegou, você percebe que o pessoal realmente tem uma cultura diferente. Não é só imprimir livro ou ajudar uma causa social. E o que motiva, né? A gente já começa a perceber o que motiva a equipe toda a entrar nesse processo. O que motiva vocês a fazerem algo completamente diferente da realidade de vocês, do dia a dia de vocês, pensando no outro? Eu gostaria que todos saíssem daqui hoje com algumas respostas para vocês mesmos, para a vida de vocês. A primeira reflexão a gente já fez, né? Porque eu não faço parte, ou porque eu faço parte. O que verdadeiramente me motiva nessa vida a criar uma rotina paralela da minha rotina de trabalho, completamente diferente do que eu faço, pensando unicamente nos outros e não em mim. Agora eu queria perguntar para o Maurício o que foi que motivou inicialmente ele a fazer parte desse projeto, a apoiar e apostar no projeto. Eu queria passar uma visão muito mais, vamos chamar de fria, assim, muito mais calculista do ponto de vista empresarial mesmo. Porque a gente entrou no projeto PHI num momento como esse. A gente estava promovendo uma transformação dentro da empresa. A gente estava num processo de certificação do Great Place to Work para colocar a empresa entre as melhores do Brasil para trabalhar. E no meio desse processo todo, a gente precisava reforçar a ação social da empresa. E foi muito curioso porque exatamente no meio desse processo, no fim de uma semana muito pesada que a gente teve de consultorias e de mudanças, chegou no final de semana, num domingo, lá pelas 6 da manhã, o Idomar tem esses horários meio malucos assim, ele mandou uma mensagem no celular perguntando se eu tinha algum horário para falar na semana seguinte. A gente já se conhece há muitos anos do setor de tecnologia, e aí ele não precisou me contar nada, porque parece que foi tão automático a coisa. Quando eu vi a mensagem, Idomar, você tem tempo para falar? Eu só respondi, tenho. Acho que foi na terça e a gente foi conversar. Naquele momento eu só fiquei pensando assim, bom, agora as coisas aconteceram por uma razão e não posso chegar aqui e falar assim, não, a minha motivação foi puramente porque eu gosto do Idomar, conheço o Idomar há muitos anos, achei bonito o projeto, a gente foi lá e decidiu. Não.
Na empresa da gente, muitas vezes a gente precisa fazer as coisas para atingir os objetivos e as metas que a gente coloca. E quem nunca participou ou quem nunca tentou, às vezes a gente imagina o que eu estava imaginando naquela época. Eu não sei se cabe isso no fluxo de caixa da empresa. Eu não sei se eu consigo assumir um compromisso de longo prazo. Eu não sei quanto tempo, como a Adriana muito bem falou, eu vou ter que dedicar para isso, quanto tempo a minha equipe vai ter que dedicar para isso. Eu não sei um monte de coisas. E às vezes a gente se perde no meio desse monte de não sei e a gente fica com o medo de descobrir como realmente funciona. Então o que mais me surpreendeu foi, primeiro, a simplicidade que foi para a gente fazer todo o processo e passar a ser um apoiador. Segundo, o Ney definiu muito bem, a gente faz muitas coisas nas nossas empresas que custam muito mais caro do que ajudar um projeto social. Então não é uma barreira financeira. Isso eu posso garantir que a barreira financeira não é o que vai impedir. E depois disso começa a vir as gratas surpresas, assim, porque a gente entrou nisso num processo externo da empresa que estava ocorrendo, mas o benefício que o Ney muito bem definiu do engajamento do time, do orgulho, do sentimento de pertencimento do time, é muito significativo. Setor de tecnologia, a gente trabalha muito com as gerações mais novas, né, a geração X principalmente, e esses meninos são estranhos, porque eles não olham tanto assim, eu quero ver a minha carreira como a gente pensava antes, eu quero ter estabilidade e tal. Eles têm que se identificar com o que eles fazem, com o porquê eles fazem. E como o Ney falou, é muito complicado, às vezes, você chegar numa empresa de tecnologia e falar, olha, desenvolve um sistema que ele não conhece nem quem é a empresa que ele está usando e tal. E nisso, o apoio de causas sociais faz uma diferença gigantesca no engajamento do time. A gente passou por um processo muito complexo agora no começo do ano, que foi a fusão que o pessoal anunciou aqui. E é muito curioso, porque no dia que a gente anunciou a fusão, onde seguramente a gente se preparou muito para responder a pergunta, eu vou perder meu emprego, eu vou ter que mudar para São Paulo, ou o pessoal de São Paulo vai ter que mudar para cá, meu chefe vai mudar, meu salário vai mudar. A gente estava muito preparado para dar todas essas respostas. Mas uma das perguntas que surgiu, uma das primeiras perguntas que surgiu, foi, Maurício, a gente vai continuar apoiando o Hospital de Livros? Então, isso é a resposta para aqueles todos não sei que a gente tinha lá no começo, né? A sua empresa. Sim, claro, posso por perguntar favor. uma coisa para o Maurício? Por favor. Quanto você tem de remissão fiscal do dinheiro que você investe no PHI? Nenhuma remissão fiscal. Não é esse o objetivo, na realidade, né? É um outro tipo de investimento. E, normalmente, acredito que outros empresários que estejam aqui investem muito, muito em treinamento de liderança, em gestão de pessoas. É necessário? É importante? Muito? Você investe? Bastante? Sim. Primeiro, a gente sempre investiu muito em treinamento, muita informação de líderes, mas o mais curioso é que este investimento se reverte justamente como sendo uma alternativa muito mais barata. Vamos voltar a falar da frieza dos números, né, Adriana? É muito mais barato você investir em uma causa social, engajar os teus líderes, em ver como isso funciona, entender como isso funciona e em transportar esse mecanismo, porque vamos imaginar aqui que olhando o Idomar como sendo um líder, ele não paga salário para um monte de gente e tem um monte de gente que vai trabalhar com ele, chega no horário, sai depois do horário e faz além do que ele pede para fazer. Gente, olha isso na sua empresa, você paga salário no fim do mês, paga um monte de benefícios e nem todo o teu time se engaja tanto assim. Então, será que não tem muito para a gente aprender com esse tipo de projeto, com o terceiro setor? Até porque o terceiro setor, ele desenvolve habilidades na gente que a gente talvez não precise na função que a gente está naquele momento da empresa, né? Os seus funcionários tomam a frente também. São quantos funcionários hoje, Ney? Temos perto de 40 funcionários aqui em Ponta Grossa. Quantos engajados na causa? Eu posso falar... Perto de 40. Uns ajudam mais, mas na verdade todo mundo, em cada processo... Como o Idomar falou ontem, como é que foi a história? Anteontem. Tinha que fazer alguma coisa às pressas, o pessoal do administrativo foi para a produção para acabar o livro. Então, não tem mais o que falar. Agora eu quero perguntar a opinião do senhor que está aqui. Eu deixei ele no cantinho ali, sossegado, ouvindo tudo, porque tem um motivo muito especial. Todo mundo acha que para você se engajar numa causa, você tem que necessariamente ter um amor por aquilo e dedicar a tua vida inteira, o teu tempo todo livre. Existem várias formas de engajamento.
no terceiro setor, em causas sociais, e todas elas são importantes. A mão de obra pontual, ela é válida, importante é aquela mão de obra permanente, porque a pontual às vezes dá mais trabalho. Eu vou só fazer aquilo ali. Às vezes dá mais trabalho para gerenciar aquilo. Mas existe também uma necessidade, que é a necessidade de, no mínimo, cobrir os custos dentro de um trabalho como esse. Porque ninguém está recebendo, mas existe uma conta que está sendo paga. Existe uma gasolina que está sendo gasta, existe um estacionamento, existe um investimento na alocação de um espaço para promover uma ação, às vezes. Então, existe um custo, né, que sai, muitas vezes, até do próprio bolso do voluntário, quando ele está iniciando o projeto, ainda sem aquela ideia de vou crescer, vou ter o investimento. E é nessa história que entra aqui o senhor Edmilson. Eu queria que o senhor falasse. O senhor investiu no patrocínio da publicação de 2 livros. Isso, Delmar? Isso. Na primeira edição, na primeira tiragem do livro do meu nome é Jorge, quando a gente comemorou 3 anos. E no final do ano passado a gente fez o lançamento do livro do Pequeno Príncipe, edição do PHI, edição Ponta Grossa. O Edmilson foi das cotas de patrocínio através de um dos laboratórios que ele tem para expor a marca dele. Quando o senhor investiu no primeiro, qual era a sensação do que o senhor estava fazendo? Estou colocando esse investimento aqui para render o quê? Para ver o quê? Que retorno o senhor imaginava que teria no primeiro livro? Bem, no primeiro instante, é interessante colocar que o meu envolvimento começou pelo relacionamento pessoal, de amizade e profissional com o Idomar. Lembro que quando ele teve essa ideia de fundar o PHI, ele foi conversar comigo no laboratório. Eu lembro o local da minha bancada, onde eu estava, quando ele começou a me contar o que ele estava pensando em fazer. Juro para você que, no primeiro instante, eu fiquei com muitas dúvidas de que a coisa pudesse evoluir. Todo mundo aqui tem posse, e o Ney fez um comentário agora há pouco aí, ou foi no vídeo, ou foi aqui na sua colocação, que é difícil você pegar um livro e doar quando você tem aquela posse. Um conceito antigo, existe um conceito antigo de que aqui é meu, é difícil de se desapegar, né? E a gente tem que aprender a fazer isso. E eu tenho esse exemplo em casa. Minha filha é uma devoradora de livros. Não doa livro para nós. E até hoje eu não consegui convencê-la a fazer doações para o Idomar, que volta e meia está perguntando para mim. Mas então começou assim, eu não imaginava que isso pudesse dar certo. Ele começou a coisa começou a fluir, a gente começou a ver supermercado, caixa de livro, doação, comentários, aquele burburinho na cidade. Eu disse assim, pô, vai dar certo esse negócio. Chega um dia, ele vai lá e fala comigo, só, eu preciso fazer uma publicação no livro, tem uma cota aí. Pode, Idomar, área da saúde, como é que eu posso trabalhar? Na minhas empresas não tem nem caixa de captação de livro ou de retirada de livro, porque não se encaixa, é difícil. A gente não achou uma maneira ainda de fazer alguma coisa, né? Mas eu apostei, disse, eu vou ajudar você nesse investimento, porque o conceito que ele me trouxe e que eu não apostei, que eu não acreditei num primeiro momento, eu resolvi apostar. E foi legal. A repercussão na cidade, das pessoas conhecidas. Dali a pouco eu comecei a ver repercussão de outras cidades, mesmo porque algumas unidades eu mesmo fiz questão de encaminhar para outro local, principalmente Santa Catarina, onde eu tenho um relacionamento importante. Dali a pouco os livros começaram a passar de um para outro, principalmente do Jorge, no primeiro instante, talvez porque das características do livro. Foi muito legal. Houve repercussão. Não tem dúvida nenhuma. Houve repercussão, o que era? O que o senhor ouvia? Qual era a sensação? Não, nada em relação a como estava o Maurício comentando, não é investimento. Eu fiz um investimento como apoio, na verdade. Não houve nenhum retorno. Ninguém foi fazer exame no meu laboratório por causa do livro. E não era isso que eu estava querendo. Eu estava querendo fazer exatamente uma colaboração com um amigo, antes de mais nada, com uma ideia desse amigo,
e cuja ideia a gente começou a sentir que começou a fluir. Tanto é que está aí 5 anos e a cidade inteira, não é só a cidade, o estado, tem muitos locais, a coisa foi muito longe. Então, eu acho que o investimento em si financeiro é o que menos importa. É um investimento importante. Eu não estava visando lucro, estava visando apoio realmente, porque eu percebi que o projeto tinha tudo para evoluir. Eu quero ver, quer dizer, eu não vou ver, mas esses 5 virar 50, né? Se perpetue, evidentemente. O senhor investir em mais um livro. Evidentemente que com o resultado do primeiro, não que eu tivesse ganho muito dinheiro com isso, não ganhei nada, e não é esse o propósito, mas tem um segundo, chega ele novamente lá, diz, eu preciso de um apoio no segundo livro. Bom, vamos apoiar, vamos colaborar. Talvez venha um determinado momento, ele sabe que as coisas não são tão fáceis no dia a dia, todo mundo sabe disso aqui, mas talvez tenha um terceiro momento, um quarto momento, se não for com aspecto de apoio financeiro, como é o que ficou focado entre a nossa relação, pode ser de uma outra forma. Isso levou a alguns funcionários meus a também colaborar com o projeto dele, não sei nem quantos que tem, mas liberdade total, cada um, né? E amanhã depois pode ter um outro tipo de relacionamento, não só de aposta financeira, mas pode ter alguma coisa que a gente consiga descobrir dentro da área de saúde. Eu tinha interesse que os livros, né, que o projeto pudesse se envolver com a área científica, porque seria muito mais fácil para a gente. Tenho pilhas de livro lá que a gente podia, mas não é o foco do projeto. Então, vamos esperar uma oportunidade. Pode ser que a gente consiga achar alguma maneira de fazer um novo relacionamento fora do aspecto financeiro, de apoio simplesmente. Idomar, fala um pouquinho para a gente dos números. Lá em 2013, como fechou aquele ano, que números vocês já têm hoje? Qual o alcance do Pega Aí? Então, no final do ano passado, que é os números mais recentes que consigo lembrar, é muita coisa, muita correria, a gente iniciou 2018 com 144 mil livros disponibilizados. A gente sabe que o número é muito maior do que isso, porque esse número é o número dos livros que a gente bateu carimbo, ou que a gente imprimiu com a nossa etiqueta. Esse a gente tem controle. Tem muito livro que chega direto na nossa estante, a pessoa disse, Idomar, que legal, eu deixei 10 livros na tua estante direto. Legal, obrigado. Me atrapalhou um pouco, porque você não deixou eu carimbar, não deixou eu etiquetar, não deixou eu tomar posse, e o teu livro pode ser vendido no sebo, porque o teu livro não tem o nosso carimbo, e o teu livro que vai ser vendido no sebo pode virar uma pedra de crack. Então a melhor maneira das pessoas doarem é doar nas nossas caixas de coleta. Então a gente iniciou 2018 com 144 mil livros. A gente fechou junho com 177 mil livros. Nós recebemos esta semana, no início da semana, 4 mil livros que a gente adquiriu a baixíssimo custo, de uma editora do Rio. Foi feito um esforço entre algumas parceiras nossas de transporte, entre elas a Bom de Entrega e a Princesa dos Campos. E esses livros chegaram até nós a um baixíssimo custo de transporte também. Mais 4 mil livros. Nós estamos, neste momento, transportando 1.500 livros do Rio, que foi uma doação da editora do livro do John, que mandou um e-mail dizendo, Idomar, eu tenho aqui tais livros, tais títulos, veja o que você quer. Eu não posso pegar tudo porque o transporte é um problema para nós em algumas situações. Então foi pego 500 livros, 500 títulos, exemplares de cada título, estão sendo transportados nesse momento. Então, assim, a nossa intenção que em 2018 a gente ultrapasse 220 mil livros. Esse está no nosso planejamento. A gente está trabalhando para isso. Nós estamos presentes em 7 cidades. A gente está em Ponta Grossa, a gente está em Realeza, no sudoeste do Paraná, onde a minha família mora. Na frente da loja da minha mãe tem uma estante na calçada, que ela está a 200 metros de 2 escolas de ensino fundamental. Minha mãe tem 80 anos e é a voluntária do Pega Aí lá em Realeza. Nós estamos em Ipiranga, tem 4 estantes em Ipiranga. Nós expandimos para Campo Largo, no polo AB da Universidade Aberta do Brasil, e Jaguariaíva.
E daí todo dia a gente vai e volta para Canambi e Castro, dentro do ônibus da Iapoc, a gente tem umas estantes de formato diferente, que é tipo um sapateiro, que vai e volta no metropolitano, no coletivo metropolitano. A gente tem 44 locais. A gente chama de estantes permanentes, mas são locais onde a gente disponibiliza os livros. De uma maneira geral, todos são de acesso público. Tem alguns que são fechados por razões óbvias, dentro da penitenciária, dentro do Hildebrando, dentro de casas de menores. Mas, na sua grande maioria, os livros são em local público. E essa é uma regra que a gente define com os parceiros, com as empresas que querem nos ajudar. A gente não coloca uma estante de livro para dentro da catraca. Tem que estar na rua, tem que estar na calçada, tem que estar ao acesso. Pode atender os funcionários, mas também tem que atender o morador de rua. A gente tem estante na frente da Avan, que está na rua. A gente tem estante no ponto de ônibus da UEPG, que está na rua. A gente tem estante lá em Realeza, que está na rua. A gente tem estantes aí no Tozeto, que está acesso para todo mundo. Tem aqui na Rádio Santana, que atende um monte de moradores de rua ao redor da catedral. Essa é a ideia. Eu anotei aqui uma frase do William, que trabalha no Hospital de Livros, que ele falou que o projeto dá oportunidade para livros e para pessoas. Ontem nós visitamos lá, né, o Delmar me levou, e realmente é um impacto bem diferente de entrar lá, e a sensação é bem aquela que o William fala, né? É como se você se transportasse para um mundo fora da penitenciária, dentro da penitenciária. Maurício, você é um dos apoiadores do hospital. Quando você chegou a trazer equipe tua, funcionários seus chegaram a visitar o hospital, você foi lá? Eu fui lá, a equipe não, eu trouxe o conhecimento de lá para repassar para a equipe. E como é o impacto, você conhecendo, você ali, do lado daquela realidade? Na realidade o impacto começa muito antes de a gente chegar lá, porque o dia que eu combinei com o Idomar, eu estava com uma camisa da empresa. Ele falou, olha, a gente não vai num lugar que é tudo tranquilinho, tá? Então vamos passar na sua casa, você troca a sua camisa para você chegar como um visitante normal. Então o impacto começa antes da gente chegar lá. Porque na realidade eu não estava indo visitar a penitenciária, eu estava indo visitar o projeto. Então a gente começa a fazer as ligações corretas depois, né? Mas eu fui muito bem recebido lá pelo diretor da penitenciária. E ele me contou como funciona, qual é a rotina dos presos, como que eles saem, quem pode sair para entrar no projeto, quem não pode. E a gente tem exatamente a visão de dois mundos muito diferentes, como foi bem definido no vídeo ali. A gente entende aquela rotina rígida que, naquela época, o diretor me falava com orgulho que ainda não tinha havido nenhuma rebelião na nossa penitenciária, depois, infelizmente, houve uma. E justamente o que ele fazia para controlar aquilo. Na realidade, eu até expus para o Idomar depois que a gente tem uma gestão de pessoas impressionante dentro daquela rotina. Mas realmente, quando a gente abre a porta do projeto e a gente entra lá dentro, é um outro mundo. Lá sim é o que eu estava indo visitar na minha cabeça inicialmente, né? A ideia, a concepção e o que faz com que você vá toda semana lá? Às vezes mais do que uma vez na semana. Então, a gente entrou na penitenciária no bom sentido, porque a gente sai também. E sai de lá sem tornozeleira, de boa. A gente entrou lá para apoiar um projeto que é uma lei federal que permite remissão de pena pela leitura. Então, de uma maneira bem simplista, o preso lê um livro e ele diminui 4 dias na pena. Simples. Nossa, que legal. Tem regra, é um livro por mês, dá no máximo 48 dias de remissão de pena no ano, o cara tem que escrever, tem que provar, blá, blá, blá. E a gente entrou lá para apoiar, através de um pedido que a escola fez para a delegacia da Receita Federal, para arrecadar livro para a escola. E daí, nós no mesmo período tinha instalado uma estante e uma caixa de coleta lá dentro da delegacia. E o delegado achou que não ia casar 2 coletas para 2 lugares diferentes. Ele me mandou um e-mail, eu disse, deixa eu entrar em contato. Eu entrei em contato com a escola. E daí a gente passou a ser fornecedor de livros desse projeto.
pelo volume, pela quantidade, pela diversidade de títulos que a gente tinha. E aí, as diversas visitas que eu fiz na penitenciária, eu conheci lá, você também conheceu ontem, dentro da penitenciária, não sei se vocês sabem, tem uma fábrica de botina, é uma fábrica de calçado de segurança, de EPI, da Cadesh. Tem 90 presos trabalhando, que para fabricar botina, não sei se vocês sabem, precisa de tesoura, agulha, máquinas, e estilete, e coisas que não são comumente disponíveis dentro de uma penitenciária. Eu vi aquilo funciona. Falei, cara, esse troço funciona. E nós temos um problema, agora está diminuindo esse problema, nós temos um problema que se chama livros danificados. Encadernações desmontadas, capas rasgadas, livros que a gente recebe doados muito antigos. E a minha pilha de livros danificados, ela crescia mais do que diminuía. Quando eu vi aquela fábrica de botina, dentro de uma penitenciária, e contei que só tinha 90 e tinha mais 400 disponíveis para trabalhar, eu cheguei para o diretor e falei assim, escute, vamos usar a mão de obra deles para restaurar livros? Ele, num primeiro momento, ele não acreditou, obviamente. Né? A gente faz assim, assado, você dá a mão de obra, local, logística para movimentar os presos, eu consigo equipamento, treinamento, material, beleza. Na mesma semana, eu cheguei na empresa do Pardal e disse, Pardal, você não tem uma guilhotina? Não, cheguei para ele e disse assim, eu fiquei sabendo, Pardal, que você tem uma guilhotina velha. Ele falou, tenho 2. Aí foi uma operação para conseguir tirar a guilhotina que estava lá no fim do mundo. Restaura a guilhotina, envolve outras empresas para recuperar a guilhotina. Aí nesse meio tempo eu negociei com um voluntário nosso que era restaurador de livro, que sabe restaurar livro, e disse assim, preciso que você vá uma vez por semana na penitenciária, treinar os presos. Tamo junto. E esse mesmo cara montou a guilhotina em cima de uma mesa reforçada, porque ela precisa ter peso. E 15 dias depois eu estacionei minha caminhonete na frente da penitenciária com uma guilhotina e disse, eu vim trazer para a gente começar. O diretor achou meio estranho aquilo e tal, mas entrei, ele levou para dentro. E disse, semana que vem, você pode vir que a gente daí começa a conversar os presos, a gente vai separar e tal. E a partir daí, a gente levou o Ney, inclusive estava no primeiro dia, que a gente foi, vamos chamar assim, bem tenso. Eu tenho fotos desse dia, os presos, eles não, tipo assim, feição sisuda, não olhavam pra gente, cabeça baixa e tal. Sabiam direito o que estava acontecendo, e daí a gente foi explicar o que a gente queria fazer e tal, e que a partir dali ia ter treinamento, e a coisa começou a funcionar. Na realidade, eu fui lá, depois, do Hospital de Livro, para resolver um problema do PHI. Por quê? Porque o PHI ele tem 2 frentes bem definidas da onde a gente trabalha. A gente tem um foco de captação de livros e um foco de disponibilização de livros. E o Hospital de Livros atende um desses focos, que é o captar livro. Aquele livro que a gente ia jogar fora, ele vira um livro manuseável. Então, eu gasto energia, gasto recurso num dos focos que a gente atende. Pega aí. E resolve um baita de um problemão. E além de resolver o problema do PHI, a gente acabou resolvendo problemas da penitenciária. Por quê? Porque a gente restaura livros da penitenciária, da biblioteca da penitenciária, deles, e tem uma situação que a gente descobriu depois que a gente acabou resolvendo, que é assim, o livro que tem capa dura, ele não pode entrar na carceragem, não pode entrar na cela do preso. Por quê? Não sei e não quero saber. Tem as regras e a gente não sabe. E daí o que acontece? Tem muitos livros que as penitenciárias do Paraná têm que não pode fazer, não pode chegar no preso lá dentro da cela. A gente está recebendo, já recebeu muitos livros de outras unidades penitenciárias, que tira a capa dura, põe uma capa de cartolina, eles aproveitam ou não aproveitam a capa original e devolve o livro para a unidade, e esse livro pode ir para dentro da carceragem. Então a gente já passou a resolver um problema deles também lá dentro da penitenciária. Sem contar essa questão de ocupar o preso, da motivação, o sentimento de pertencimento, a questão do... Dentro do livro, aqui atrás, vocês vão ver que tem uma estante que tem livros restaurados no Hospital de Livro. Dentro do livro,
a gente coloca uma etiquetinha dizendo assim, livro restaurado no Hospital de Livros. Daí tem a logo do DPEM e a logo do PHI. Na primeira vez que eu levei essa etiqueta para colocar, um preso falou para mim assim, professor, posso pôr meu nome? Aí o que a gente mudou? Agora na etiqueta está escrito restaurador e um espaço para o cara colocar o nome dele. Isso aí virou um objeto para a família, que vai nas nossas estantes procurar o livro que foi restaurado pelo marido, pai, o que for lá. Então, quando o cara faz isso lá dentro, ele enxerga que ele pode encontrar esse livro dele restaurado quando ele sair dali. Vergonha de dizer que é ele, né? É, mais uma vez, um projeto social, terceiro setor, trabalhando para cuidar da gente, para desenvolver outras pessoas e para melhorar a vida de quem não necessariamente está fazendo parte do projeto, né? Quem está lá seguindo a sua vida. E os resultados a gente vê na entrevista que eles dão, né? Conseguir genuinamente ouvir deles o que eles sentem, é porque tem que ter uma transformação, no mínimo, uma transformação dessa imagem que você fala, que vocês identificam na entrada, né? Quando vocês chegam, eles olhando para baixo, eles nem olhando, nem conseguindo olhar para frente, e eles daquele jeito, ali como todos vocês puderam ver. Eu queria aqui perguntar, até o Ney que está também desde o início, né? Dando esse apoio. O Idomar foi meu professor, então. Existem vários motivos que levam empresas, pessoas a pontualmente colaborarem com ações sociais. Eu queria que o Ney respondesse e que o Idomar complementasse isso. E que motivos levam uma pessoa a permanecer tanto tempo no investimento no terceiro setor? Na verdade, eu acho que esse ponto que o Idomar colocou aqui agora, do cara colocar o nome dele, eu acho que tem de tudo que a gente vê, de contribuição, mas eu acho que tem tudo a ver com um legado, né? A gente vê, da minha experiência mesmo com o PHI. Na minha adolescência, eu participei de um concurso de poesia e fui premiado de uma escola aqui, e era um livro que eu nem lembrava mais quem tinha, talvez era minha mãe e minha avó. E eu andando pelo Tozeto, olho lá o livro e falei, nossa, esse livro acho que é meu. E vou lá e tá a minha poesia. Cara, isso não tem preço. Não tem preço. Nem era tão boa assim a poesia. Não, 11 anos de idade. Então, né, mas escrevi sobre a vida ainda, bem filosófico o negócio. Mas você andar em todo lugar que você vai, como você colocou aqui, eu tive vários amigos que vieram falar do livro do John. Você fala, puxa, é uma sementinha plantada que você vê que pode ter repercussão, como os motoboy, cachorro louco que o Domar falou. É uma sementinha plantada dos caras e olha que estamos hoje. Né? Então, de tudo que o projeto contribui, eu acho que a palavra que define melhor é legado. O Idomar, muito no começo do projeto, ele é um cara bem provocador, eu também provoco ele, a gente se dá bem, só acho que é dos poucos alunos dele que se dá bem até hoje. Né, Idomar? Em ser sincero. Mas eu coloquei para ele, Idomar, mas o que você quer com o projeto? Eu quero um livro na mão de cada pontagrossense, certo? Então acredito que ano que vem provavelmente a gente vai ter que dobrar a meta. Né? Então, na orelha desse livro aqui tem uma citação, deixa eu ler, um filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard. Não há nada que assuste tanto um homem quanto ser capaz de descobrir a enormidade do que ele pode fazer e se tornar. Então, se é para externar aqui por que eu ajudo, eu acredito que aqui está a resposta. Por que eu continuo fazendo? Não sei. Próxima pergunta. É difícil de medir, é difícil. A grande questão é por que a gente continua fazendo, porque não sei. As pessoas motivam, a gente vê resultado, a gente vê situações. Final do mês de junho a gente fez um evento no Calçadão e nós estávamos montando uma tenda, estava eu, o Albino, o Gerone, a galera do voluntariado, e no meio do calçadão eu escutei alguém dizer assim, o professor dos livros.
eu virei para trás e encontrei uma pessoa que a fisionomia era conhecida, mas eu não reconheci da onde era aquela pessoa. E daí ele começou a se apresentar, depois eu entendi por que eu não reconheci, porque ele não estava com o uniforme da prisão, da penitenciária. Era um ex-restaurador de livros, que trabalhou em 2016 e saiu. Ele ajudou a pintar as paredes do ambiente, trabalhou lá e saiu da penitenciária com tornozeleira em dezembro de 2016. E agora ele está trabalhando. Ele começou todo orgulhoso me contando o que ele trabalhando numa empresa, entrou como empregado, como encarregado e tal. E naquele sábado ele estava vendendo uma banquinha, vendendo toalhinha de mesa de casa, toalhinha de cozinha, junto com a esposa dele. Então você vê que aquilo que você faz lá dentro pode reverter numa situação, talvez é o que motiva a gente continuar fazendo. Uma das grandes dificuldades, não sei se é dificuldade, mas é uma característica pelo formato do PHI, é que nós não temos métrica de quanto impacto a gente causa na sociedade. A gente não sabe o que a gente causa na sociedade, mas a gente tem uma percepção de que o que a gente causar é uma coisa boa. Na verdade, você desapegou da métrica, né? Porque no começo tinha que passar código de barra em todo livro que a gente recebia. Dava uma trabalheira. É visão de computação, né? A gente gosta de controlar as coisas e tal. E daí a gente desapegou e disse, vamos trabalhar no atacado. Deixa quieto, e a gente só quer saber números geral. Aqui, ouvindo tudo isso, eu vou partir para a terceira e última reflexão que eu gostaria que vocês fizessem aqui. Como eu posso colaborar para o desenvolvimento do outro? Porque é quando a gente desenvolve o outro que está ao nosso redor, que a nossa vida ela realmente tem um significado e ela fica melhor. Como? Porque muitas pessoas acham que não podem, que não tem como, que não vai fazer diferença. Seu Edmilson, o senhor achava que era pequeno o que o senhor estava fazendo? Sem muito significado quando apoiou o primeiro livro? Não, eu não estava preocupado com o tamanho da participação. Que faria diferença? Não, na verdade. Né? Não, eu não acreditava. Eu apoiei inicialmente o amigo. Ao projeto. Ele é insistente mesmo. Né? E aquela repercussão que a gente já estava começando a sentir na cidade. Eu não usei isso como nenhum fundamento para ter algum retorno, na verdade. E não achei grande nem pequeno. Claro que tirar dinheiro do bolso dói, sem saber o que isso pode resultar, mas é aquela tal coisa que nós tínhamos, que ele fez um comentário aqui. A preocupação não era retorno, a preocupação era apoio a um projeto social extremamente interessante, diferente daquilo que você costuma ver. E posteriormente, depois de tudo isso, até depois do segundo livro, vi em outros locais fora do Brasil coisas similares, bastante interessantes também. E eu acho que a minha preocupação como colaborador no aspecto de apoio financeiro, principalmente nesse aspecto, nesses 2 livros, não tinha preocupação de retorno. Talvez a divulgação, inicialmente você pensa na divulgação, minha logomarca vai estar lá, alguém vai ver, realmente ver, mas eu não me preocupei com medir isso. Tanto é que no segundo, quando ele falou o segundo livro e tal, vamos, tudo bem. Ele mesmo que fez a divulgação da coisa, como que eu deveria fazer, como usando a outra empresa, tudo foi ele que fez. Eu simplesmente colaborei financeiramente e acho que foi interessante. Não medi retorno, não era essa a preocupação. E teve um impacto. Maurício, quando você inicialmente pensou, puxa vida, eu tenho uma questão para resolver, isso aqui soluciona aquilo que eu estou buscando. Você encontrou uma outra coisa junto com isso, além de solucionar. Hoje você olha como para pequenas ações voluntárias, motivadas até dentro da empresa, para o resultado final.
Bom, eu acho que tem duas coisas, dois pontos de vista aí. Primeiro, o ponto de vista da pessoa, que eu acho que hoje o que eu encontrei como uma surpresa muito grata e que motiva e alimenta a gente a continuar fazendo é continuar ouvindo histórias como essa do Idomar, que ele encontrou um ex-presidiário que agora está não fazendo mal à sociedade. Ou seja, isso vale muito a pena. E tem centenas de histórias como essa. Um outro detento tinha uma filha muito jovem, já estava lá há alguns anos, e praticamente a família não falava dele para a filha, porque não era orgulhoso falar aquilo. De repente ele ficou sabendo que a família já estava falando dele para a filha, contando que ele restaurava livros. Então são coisas assim que motivam do ponto de vista de pessoa, né? E uma coisa que eu me motiva bastante, e por isso que eu falo muito de números e tudo mais, porque eu gostaria sim de poder convidar outros empresários, por mais que não goste de ler, que não goste de restauração de livro, que não goste de nada do que o Idomar faz. Preso? Que não goste de preso também. Mas enfim, e não só a ajudar o PHI, mas que eu queria só convidar os empresários a refletir o quanto é fácil você contribuir, o quanto para a gente pode pensar assim, contribuindo uma contribuição muito pequenininha, a gente pode fazer essas pessoas potencializarem essa contribuição e fazer um bem enorme para a sociedade. Então, realmente, a primeira sensação de orgulho de, pelo menos com um pouquinho, estou contribuindo para que tudo isso aconteça. E eu gostaria muito de deixar esse convite para os demais empresários para refletirem aí, porque realmente é muito fácil ajudar não só essa instituição, como dezenas de outras instituições que a gente tem aqui que são muito sérias e que também precisam da nossa ajuda, com certeza, né? Idomar, aqui a gente está bem servido de pessoas que trabalham na área de tecnologia, né? O mestre ali. A tecnologia foi algo que entrou na vida das pessoas muito fortemente na última década, colaborou, desenvolveu, trouxe muitos benefícios, acabou com barreiras, nos colocou diante do mundo de uma forma fantástica e encantadora. Mas nesse meio tempo, nós esquecemos um pouco de desenvolver a humanidade nas pessoas, porque a tecnologia também nos deixa um pouco isolados dos outros, nos faz, a gente pode viver tranquilamente sem se relacionar fisicamente com as pessoas nesse mundo e às vezes não sente falta. Então, o que para encerrar esse nosso momento, a minha parte, porque o Idomar vai encerrar para você e a Lu também, o que eu gostaria que a gente refletisse aqui diante disso tudo é que a gente continue investindo em tecnologia. Isso é importante, aprendendo e entendendo o que é essa ferramenta maravilhosa na nossa vida. Mas que a gente passe, a partir de hoje, quem passar daquela porta, faça o compromisso de para onde você for, o trabalho que você tiver, a rotina que você tiver, que você se comprometa a desenvolver em você e nos outros a solidariedade, a prática do amor mesmo, incondicional, se não incondicional, o amor sem saber para quem e que a gente realmente crie uma força de humanidade nisso, que é o que o terceiro setor tem como base, né? Essa humanidade, essa solidariedade, é a solidariedade que nos move. Nem que seja de forma bem egoísta, que você pense na solidariedade do outro em benefício próprio, porque no final somos nós que nos beneficiamos quando apoiamos e quando acreditamos nesses projetos. Muito obrigada. O que eu tenho a dizer para as empresas, para os empresários, que apoiam, que ainda não apoiam, que muitas vezes eles não têm noção do poder que a empresa tem para ajudar. Tem alguns exemplos que eu gosto de citar, eu gosto de falar, que a gente tenta fazer com que as empresas que nos apoiem não gastem dinheiro. O Edmilson é um exemplo de que ele gastou dinheiro, o Maurício é um exemplo de que ele investiu financeiramente. Mas tem vários exemplos de empresas que não precisam gastar absolutamente nada. E um grande exemplo que a gente tem é o da Princesa dos Campos, que ela já transportou toneladas de livros para nós, vindo do Brasil inteiro. Então eu tenho mais de 300 cidades, tem a Aviação Garcia, que também é parceira nossa, Expresso Brasil Sul, que também é parceira nossa, que eles transportam livros para nós numa malha que já está rodando. E não gasta nada para fazer isso. Isso é um exemplo de que as empresas podem ajudar as outras entidades com aquilo que eles fazem, sem precisar gastar. Eu tenho empresas que alimentam os meus voluntários. Uma vez por mês a gente tem uma reunião numa pizzaria. E o que a empresa faz? Faz pizza.
no nosso voluntariado é espetacular isso. Então, é muito simples das empresas ajudarem causas sociais. Outra visão que eu gostaria de deixar aqui, principalmente para as entidades, nós temos 2 entidades aqui representadas, tem o Instituto Duque de Caxias, tem a APADEV, são entidades que a gente está dando um apoio, é que as entidades têm que, isso para todas, inclusive para a sua entidade que você cuida, que as entidades têm que parar de fazer um papel de nós somos coitadinhos e precisamos de ajuda da sociedade. As entidades precisam mostrar qual é o problema na sociedade que elas ajudam a resolver. Quantas crianças o Instituto Duque de Caxias tira da rua e mantém? Alô? E essas crianças são crianças que vão ter oportunidades. Quantas pessoas com deficiência visual a APADEV atende? Quantas? Mostrar isso. Isso tem que ser mostrado. Para quê? Não é para contar vantagem. É para que você possa engajar outras empresas, para que possam ajudar a resolver problemas. Qual é o problema que está sendo resolvido? Eu acho que é essa a mensagem que a gente queria passar hoje. Do que a gente tem feito, como a gente tem feito, e que pode ser copiado isso por um monte de outras entidades. Eu falei isso para você ontem, na nossa conversa, as entidades não podem ser pedintes. Você não pode mais pedir, Adriana. Você tem que ofertar. O que a gente oferta? O que nós ofertamos para a sociedade? A gente oferta isso. Quando eu peço livro para os escritores, para o Gustavo, no final das contas eu queria que ele me mandasse livro. Mas eu não pedi livros. Eu contei para ele o que a gente faz e convidei ele a fazer parte do PHI. Nossa, que legal. Como? Manda livro. No final eu quero livros. Marcelo, que é da Top Livros lá em Curitiba, é a mesma coisa. Eu quero livros, Marcelo. Mas eu oferto alguma coisa e é isso que a gente tem que fazer. Nós, como entidades, mostrar qual é o problema que a gente está resolvendo. Isso aí, Lu. É com você. Agradecemos aos participantes da mesa que mostraram que as contribuições podem ser de diversas formas. Podem retornar aos seus lugares junto à plateia. Antes de finalizar esse evento, o PHI Leitura Grátis quer fazer um agradecimento a todos os seus apoiadores, seja pessoas que esvaziam suas prateleiras doando livros ao PHI, ou aquelas que destinam suas notas fiscais para o PHI receber recursos do Nota Paraná. E também a todas as empresas que colaboram ou já colaboraram aproximando livros sem leitores de leitores sem livros. Mas hoje o Instituto PHI quer agradecer de forma especial as empresas que estão desde o início juntos com a nossa causa. Chamo os representantes das empresas Supermercados Tozeto, Maco Brindes, M2 Gráfica Rápida, Gráfica iPrint e Expresso Princesa dos Campos para receberem um troféu. Eu queria só explicar para vocês, a gente fez... Fica aí, Bárbara. A gente fez um troféu chamado Semeador de Livros, porque a gente acredita que a gente só consegue colher aquilo que a gente planta. Então é uma representação simbólica do que a gente quer, que é espalhar livros por aí. E a gente escolheu as 5 empresas, que são as 5 empresas que estão desde 2013, que acreditaram lá no começo e ininterruptamente fazem alguma coisa para nós, dão espaço, transportam livro, imprimem livro, pagam conta e fazem a coisa acontecer. Obrigado, Juliano. O troféu é chamado Semeador de Livros, né? Não sei se você falou. Como nós do PHI Leitura Grátis acreditamos que estamos colhendo hoje o
O que semeamos hoje, nada melhor do que semear livros para contarmos com um futuro melhor. Obrigado pela aqui. Obrigado. Obrigado, sim. Um abraço. A gente não se reúne muito, mas espero que cortando o livro para nós. Com certeza, tamo junto.